Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Boneco de Palito. O Boneco de Palito é a série semanal que acontece aqui nesse canal, Paula Viana Mendes, onde a gente conversa toda quarta-feira, às 8 horas, sobre temas do universo do desenhista iniciante. O nosso tema de hoje é processo criativo, mas antes da gente começar, eu queria falar rapidinho sobre o grupo do Telegram. Tem 2 grupos do Telegram que eu queria te convidar a fazer parte. O primeiro deles é o Desafio de Desenho. É um grupo onde eu reúno pessoas de todos os níveis, certo? Pra gente fazer desafios semanais. Eu coloco um tema toda semana e você pode fazer esse tema. Não tem problema se atrasar, se for fazer o da semana passada. O importante é a gente se incentivar a estar desenhando. Muita gente fala, né, que é difícil manter uma rotina de prática. Então esse grupo ele foi criado para fazer o desafio semanal de desenho. O segundo deles é o grupo Despalite-se. O grupo Despalite-se é um grupo novinho que eu acabei de criar em outubro de 2022 para a gente conversar sobre temas do universo do desenhista iniciante. Mais ou menos aqui como Boneco de Palito, mas em formato de grupo do Telegram. Então se você curte a série Boneco de Palito aqui no meu canal, eu sugiro fortemente que você entre no grupo Despalite-se. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Uma coisa importante também, que eu não sei se vocês sabem, é que no meu site, eu tenho um site, e no meu site também, nesse mês de outubro, eu trouxe temas, eu trouxe os temas aqui do Boneco de Palito e coloquei lá no site para facilitar. Então você também pode estar acessando outros dias, outras conversas que a gente já teve por aqui, através do meu site. Todos os links vão estar aqui embaixo, gente. E é isso, dados devidos, recados, vamos pro nosso tema de hoje. Gente, tá quente demais aqui em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, Ceará, tô suando a pencas, mas é isso, vamos se concentrar e vamos pro nosso tema de hoje, que é processo criativo. E eu queria começar te dizendo que esse tema, ele é um tema muito especial pra mim. Ele é um tema que, é o tema que eu escolhi pesquisar na minha dissertação de mestrado. O meu mestrado ele é em psicologia, mas ele tem esse foco, né, nos processos criativos, mais especificamente nos processos, nos afetos, como os afetos influenciam os processos criativos, né? E por afeto, a gente vai já conversar, a gente entende as emoções, os sentimentos e os humores, certo? Então, assim, como é que os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos humores impactam, influenciam o nosso processo criativo? Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Tendo dito isso, queria falar rapidamente sobre a minha experiência de mestrado, porque eu acho que, assim, eu sei que o nosso foco aqui é o desenhista iniciante, mas eu imagino que a curiosidade sobre fazer um mestrado, né, uma pessoa criativa, que fez faculdade de comunicação, fez faculdade de artes visuais, ou ainda que você não tenha feito essas faculdades, mas você se identifica como uma pessoa criativa, decidir fazer um mestrado, né, é uma grande decisão, tá? E eu vou falar por quê rapidamente, assim. Minha experiência de mestrado, ela não foi legal. Eu não me dava com o meu orientador, né, foi uma relação extremamente difícil, e eu quase não consegui terminar, porque no final das contas, a relação já estava tão difícil com o orientador que a sensação que eu tive quando eu fui pra banca é que ele estava torcendo para eu ser reprovada, ou então pelo menos para minha dissertação ser aprovada com ressalva, alguma coisa assim. Então, em termos emocionais, o mestrado para mim ele foi muito difícil. Além disso, o mestrado, por que eu falo que é uma decisão importante se você é uma pessoa criativa, né? Não apenas pelo fato de que você pode pegar um orientador, uma orientadora que você não se dê bem, mas também pelo fato de que é um ambiente extremamente acadêmico, tá? Com regras, com diplomacias, com políticas, tá? Com um jogo de cintura que você tem que ter nesse sentido político e diplomático nas suas relações, não apenas com seu orientador, mas com todos os professores, né? É um ambiente, não obstante, eu não vou dizer todos os mestrados, todos os doutorados, porque afinal de contas eu não estive em todos nesse Brasilzão, tá? Mas não obstante, é um ambiente de ego, né? Em que os professores e muitos alunos também, né? Se veem, assim, com bastante orgulho diante dos seus trabalhos,
né? Então é um ambiente que a gente pode dizer onde a gente também tem os egos exacerbados, inflamados. Por isso que você precisa de muita diplomacia para não estar pisando no calo de ninguém, né? Para entender quem se dá com quem. E isso, para uma pessoa criativa, gente, a minha experiência a minha faculdade anterior foi de artes visuais, tá? Eu saí da faculdade de artes visuais 2 anos depois eu estava entrando no mestrado. E na faculdade de artes visuais a gente tinha muita liberdade, sabe, em relação a tudo isso, a essas politicagens, a esses egos inflamados. Também tinha muitos egos na faculdade de artes visuais, mas era uma pegada diferente, sabe? Então a gente tinha, assim, um ambiente acadêmico mais leve, né, com uma sensação maior de liberdade e a sensação também de criatividade, de espaço para você ser quem você é, né, para você criar. Já no mestrado, esse espaço ele é bem reduzido. Então eu tô fazendo essa ressalva, contando um pouco de onde que vem, né, assim, pelo menos do ponto de vista emocional meu, essa minha pesquisa sobre processos criativos, um pouco da minha experiência. Se você é um criativo que pensa em fazer mestrado, se você está iniciando no desenho, por acaso tem curiosidade, tá? Então, assim, essa foi a minha experiência. Mas o que eu tirei de positivo do mestrado? Foram 2 anos de muito peso emocional, mas foram 2 anos de intensa pesquisa. Eu li mais de 100 artigos científicos, né? Li vários livros. O que conta mesmo no mestrado é você ler artigos científicos, né? E outras pesquisas e etc. Então eu li mais de 100 artigos científicos sobre criatividade e isso me deu uma base inestimável, de valor inestimável com relação a minha bagagem, né, a maneira como eu ensino. Assim, eu já ensinava, eu comecei a ensinar em 2014, eu entrei no mestrado em 2017, ou seja, 3 anos depois de eu ter começado a ensinar, né, eu já tinha 3 anos de experiência como professora. Passei 2 anos estudando mestrado, 17, 18, 19, né, e claramente, assim, eu sinto a diferença, né, na base, nos métodos, na didática, depois de ter feito mestrado. Eu já era uma aluna envolvida com pesquisa científica, né? Eu fiz 2 graduações em comunicação social e artes visuais, participei de grupo de pesquisa antes de entrar em mestrado. Então eu já era uma pessoa que gostava de ler, que gostava de pesquisar, né? Já era uma aluna pesquisadora professora, digamos assim. Tanto é que eu me tornei professora, né? Mas a experiência do mestrado, assim, ela trouxe um outro nível de maturidade, né, para o processo de ensinar e para o processo de aprender. O tema que eu escolhi foi processo criativo, né, como os afetos influenciam o processo criativo. E para entender processo criativo, a gente primeiro precisa entender essas 2 palavras separadamente, processo e criativo, certo? Processo diz respeito a etapas, diz respeito a caminhos, a métodos, a procedimentos, padrões, ou seja, é o passo a passo que você faz, é o caminho que você percorre, são os padrões que você repete quando você está criando. Por criatividade, né, por sua vez, vem da palavra criar, do verbo criar, e criar significa formar, organizar, dar origem, significar, dar sentido, tá? Tem gente que vai argumentar que dar sentido e significar são coisas diferentes, mas tudo isso cabe dentro do conceito de criatividade, certo? Oficialmente, tem 2 autores que eu acho que são muito fortes quando a gente estuda processo criativo, que eu chuto dizer que qualquer pessoa que já estudou o processo criativo, de alguma maneira passou por esses 2 autores, que é o Todd Lubart e a Ama Bee. Eles vão falar sobre a criatividade mais como algo no sentido de original, como você criar algo que é original, certo? Que é heurístico, e a criatividade para esses autores também é a capacidade humana de resolver problemas, de solucionar, né, de criar soluções para problemas. Então a criatividade, embora a gente tenha áreas, geralmente áreas artísticas que a gente associa
como a música, a literatura, o teatro, né, as artes visuais, escultura, pintura, dança. Mas a criatividade humana, ela está presente em tudo. Tudo que a gente está solucionando um problema, e principalmente quando eu estou solucionando esse problema de uma maneira original, eu estou acessando algo de criativo dentro de mim. Então todos nós, como seres humanos, temos uma capacidade criativa, temos um potencial criativo. Quando a gente, por exemplo, reorganiza os móveis da sala, do quarto, do escritório, quando a gente busca soluções no escritório para algum problema, algum abacaxi que está aparecendo, sei lá, quebrou a impressora, ou então uma pessoa importante que precisava participar de uma reunião naquele dia faltou, né? Quando a gente busca soluções no nosso dia a dia, quando a gente, por exemplo, na moda, quando a gente busca combinar as roupas, as cores, os acessórios, todo esse processo combinatório, organizador, significador, tá? Ele faz parte do nosso exercício da nossa criatividade, certo? Então eu acho que é muito importante dizer isso, talvez não seja novidade para você, mas eu acho que é muito importante dizer isso pra gente desmistificar a coisa de que a criatividade ela estar mais presente numa área do que em outra, né? Eu tenho um aluno, o Samuel, que se você me segue no Instagram, você provavelmente já viu eu compartilhando bastante coisa do Samuel, que ele vem da administração. E ele fala que na administração ele exerce bastante o potencial dele criativo, né? Ele vem da administração, hoje em dia ele trabalha com design, com marketing, tá? Mas ao ter essa conversa com ele, ele fala, inclusive, talvez eu tenha até esse trechinho gravado, se eu tiver eu coloco nesse vídeo, né? Mas ele fala sobre essa origem da criatividade, sobre esse exercício da criatividade, tá? Na administração, que é uma área que, no geral, a gente liga a números, que, no geral, a gente não pensa tanto nessa questão do exercício do potencial criativo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel, tenho 26 anos e atualmente atuo como designer gráfico. Tenho um perfil, um portfólio em que eu faço principalmente identidades visuais e algumas artes aqui, de vez em quando. E também estou com um projeto de uma lojinha de pôsteres com algumas artes que eu faço. E além disso, junto a uma amiga que fez administração comigo na UES, lancei uma consultoria de marketing digital. Então eu tô igual o Júlio, o pai do Cris, né, com 3 empregos. Então, professora, na minha infância eu tinha muito contato com desenho, pintava, desenhava, fazia teatro com boneca, então sempre foi muito voltado para a criatividade, porque eu morava numa rua sem saída. Então, e nessa rua não tinha muita gente da minha idade, né? Era quase todo mundo muito mais velho, já idoso, enfim. E então sempre foi muito assim, um pouco introspectivo até. Mas, enfim, sempre tive muito contato com a arte. Tanto que na minha adolescência, principalmente, eu vivia no colégio nas atividades extracurriculares. Eu fazia teatro, passei uns 10 anos da minha vida fazendo teatro, coral, dança, enfim, eu fazia tudo ligado à criatividade, assim, lá no colégio. Eu era figurinha carimbada, sabe? Então, na minha adolescência, justamente por ter começado a me envolver muito com outras atividades, também criativas, mas outras atividades, eu deixei um pouquinho de lado esse lance do desenho. Eu gostava muito, mas eu não me dedicava tanto. Então, depois de um tempo, depois de formado já, eu fiz o curso de design gráfico, inclusive no mesmo espaço onde eu fiz o curso de desenho. E aí eu comecei a me interessar, a ficar pensando, poxa, eu posso utilizar essas técnicas, esses fundamentos de desenho para aprimorar mais o meu trabalho como designer gráfico. E aí eu me interessei e me envolvi e me reencontrei de certa forma, né? Me reconectei a raízes da infância, enfim. E estou aqui hoje, né? Tentando ainda fazer os meus rabiscos, ainda desenhar. Então, o meu processo criativo ele varia muito, porque vai de trabalho para trabalho, mas de uma maneira geral, eu costumo pegar muito da história, dos valores, da intenção que aquela pessoa quer passar na sua identidade visual, no seu post, no seu cartaz, enfim. Então eu tento saber muito disso, justamente até para facilitar eu buscar referências de paleta de cores, tipografia e outros elementos que vão ajudar a ornar aquela imagem final.
E então ele respeita muito isso, essa questão de entender os motivos, entender a intenção. Acho que é um aspecto bem interessante de se destacar. E todo o processo, toda a história, os valores, enfim, que a pessoa deseja passar, que a pessoa deseja mostrar de uma maneira intensa, assim, sabe? E outra coisa que eu, enfim, fora todo o processo, né, que eu vou fazendo e vou respeitando, outra coisa bem interessante, que eu até conversei muito contigo, foi o lance do ócio, de respeitar muito o seu ócio, aquele momento em que você para e deixa a sua mente descansar. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo atropelado, sabe? E acaba vindo o bloqueio criativo, que é um pesadelo, é uma coisa que assim, você não consegue raciocinar, é horrível. E o ócio, ele ajuda muito você respeitar e tirar aquele tempo para sua mente não fazer simplesmente nada. Porque ela precisa daquilo, é uma coisa para a sua saúde, mas que também ajuda muito na própria produtividade, respeitar tudo isso e se entender dessa maneira, sabe? Entender que seu corpo precisa desse descanso. Então são dois aspectos que eu acho bem importante destacar no processo criativo. Buscar referências, buscar entender a intenção, buscar entender o motivo daquilo ali, porque a partir disso você vai escolher uma paleta de cores, enfim, como eu já falei anteriormente. E também respeitar o seu ócio, respeitar o seu corpo, o seu organismo. No processo criativo de algo para uma outra pessoa, você tem que tentar entender e sentir muito o que aquela pessoa vai entender e vai sentir. Por isso que a gente tenta procurar bastante as referências, fazer um briefing, uma tempestade de ideias, enfim, toda bem articulada. Para poder justamente fazer com que aquela pessoa, seu cliente, ele se identifique com aquela peça que você vai fazer. Mas quando é algo para mim, varia muito de intenção para intenção. Então, se eu tô sentindo alegria naquele momento, eu vou escolher uma paleta de cores que transmita aquilo. Se eu tô um pouco mais reflexivo, vou escolher uma paleta de cores, fazer formas, desenhos, curvas que transmitam isso. Então varia de processo para processo, varia de trabalho para trabalho, mas eu tento passar muito o sentimento, tanto meu quanto do cliente, né? Depende da finalidade do meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo. Nossa, criatividade é algo bem complexo de você definir, porque, enfim, você não pode simplesmente chegar e definir que uma pessoa é criativa ou não. Mas algo que é interessante de ressaltar é o lance de que quem é geralmente citado como uma pessoa criativa é alguém que está aberto a estender o seu olhar sobre aquilo que está fazendo. Então ela tem uma sensibilidade, ela desenvolve essa sensibilidade, né? Não é algo que é do dia para a noite também, é algo que ela traz em toda a sua bagagem um olhar, uma visão. Então, por exemplo, tem trabalhos, muitos e muitos trabalhos meus, em que eu trago um olhar de uma bagagem que eu tenho do teatro, que é algo que não é uma arte visual, mas nem uma expressão visual, mas é algo que até hoje me acompanha bastante. Então, a criatividade ela vem muito disso, dessa sensibilidade. Você pegar uma bagagem sua, seja você praticando um esporte, seja você ouvindo um certo tipo de música, seja você na sua profissão, qualquer que seja, você entender, trazer uma sensibilidade, fazer algum tipo de relação e entender que pode passar algum tipo de mensagem. Eu acho que a criatividade vem muito disso, dessa sensibilidade e desse olhar. Então, a base do meu trabalho é o desenho, tanto por uma questão estética quanto de raciocínio mesmo. O desenho, ele ajuda bastante você a separar, a fazer o passo a passo e a não chegar naquele design, naquela forma que você quer fazer, de uma forma muito direta, sabe? Como quem vai com sede ao pote. Então, ele ajuda a fazer as etapas, sabe? E respeitar todo esse processo, porque você entende melhor o formato, entende melhor as nuances daquele desenho, daquela arte, daquela logo que você quer fazer. Então o desenho ele tem essa relação direta, assim, sabe? Acho que um recado final que eu posso mandar é de você se jogar nesse processo de desenho, de você se divertir naquele momento. É um momento maravilhoso que você dá uma pausa pro seu cérebro, dependendo do desenho também, né? Mas enfim, geralmente você dá uma pausa pro seu cérebro e você se dedica a você mesmo. Então, se joga nesse desenho, nesse processo, né, de aprendizado. E outra coisa bem interessante é não se comparar, né? Principalmente em atividades criativas, trabalhos criativos,
A gente tem uma mania muito feia de ficar, às vezes, comparando um trabalho ou outro de música, de encenação e também de visualmente, né, falando. Então, a gente precisa parar um pouco e se desarmar dessa história de querer fazer uma comparação entre dois trabalhos, duas visões, porque não existe um certo e um errado, né? É uma coisa que é difícil entrar na nossa mente, mas é algo que realmente a gente tem que interpretar, tem que trazer para a nossa vida. Porque senão a gente vai ficar direto se cobrando e ficando com vergonha de se expressar e acaba não fazendo nada. Então, é um processo em que a gente tem que entender muito isso. E outra coisa, falando sobre comparação, é entender esse processo como um intercâmbio. Né? Você está lá numa turma, você está lá com uma profissional, né? A pessoa que vai te orientar, então aproveitar e extrair o máximo desse intercâmbio. Porque ela vai crescer com o que você tem de bagagem e você tem muito a crescer com as bagagens das outras pessoas que vão estar com você nesse processo. Então, meu recado final nesse vídeo, nessa conversa que a gente está tendo, é para vocês se jogarem, para vocês aproveitarem e desfrutarem. Então, falado sobre o que é processo e falado sobre o que é criatividade por cima, né, de uma maneira geral, para a gente entender, daí a gente vai entender agora o que é processo criativo, porque a gente pensou as palavras separadamente. O processo criativo na psicologia, de acordo com esses autores que eu falei para vocês, eles vão pensar principalmente os estados mentais e afetivos durante o processo criativo. Eles vão focar, né, na parte psicológica do processo criativo. Quais são os estados mentais e quais são os afetos, certo? Essa parte dos afetos eu vou tentar lembrar de falar no final do vídeo, porque foi a minha pesquisa do mestrado, certo? Mas, para além do que a psicologia fala, eu como artista, e isso também surgiu na minha pesquisa de mestrado, né? Nós artistas, desenhistas, ilustradores, criadores, a gente também pensa no nosso processo criativo não apenas como aquilo que a gente sente, não apenas como aquilo que a gente pensa, mas também como o conjunto de técnicas, de materiais, aquilo que nos inspira, o nosso próprio trabalho, o resultado final, né, que a gente chama de arte. Então, o processo criativo, ele é bem abrangente nos significados que ele pode ter. E por que é importante você, desenhista iniciante, estar aprendendo sobre processo criativo, né? Eu acho que primeiramente porque quando a gente está começando a desenhar, a gente até ouve falar sobre essa palavra, processo criativo, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então a primeira coisa é para você saber o que é processo criativo. A segunda coisa é que quando você começar a ter consciência, a organizar o seu processo criativo, né? Isso vai potencializar aquilo que você cria, vai te dar mais domínio, mais controle sobre os seus resultados. Então essa conversa que a gente está tendo é uma conversa para todos os níveis, do desenhista iniciante ao desenhista avançado, tá? E eu estou tentando trazer essas questões da maneira mais simples possível, porque algumas dessas questões são super difíceis de estar colocando, certo? E não só difíceis, complexas e cheias de informações, cheias de detalhes. Então eu estou tentando pegar o essencial dessa nossa conversa sobre processo criativo. Se você quiser me contar o que você está achando, se você tem alguma questão sobre esse assunto, algum comentário, alguma sugestão de tema para o nosso próximo Boneco de Palito, ou alguma questão sobre o seu processo criativo que você queira comentar, comenta. Também não esquece de curtir esse vídeo, ajuda a crescer o canal e esse vídeo a chegar em mais pessoas. E aí agora vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos do processo criativo de acordo com o Todd Lubart, que é esse autor que eu falei pra vocês que eu acho que todo mundo que estuda acaba esbarrando nele, tá? Talvez seja um dos autores com maior relevância, certo? Diante das citações, diante da presença dele nos trabalhos sobre processo criativo. Então, o processo criativo, de acordo com o Todd Lubart, ele é um processo
que ele se divide em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de preparação, onde você vai ter a inspiração, vai ter a ideia daquilo que você vai criar, certo? E, ao mesmo tempo, é também uma fase onde você já pode começar a colocar a mão na massa, a rabiscar alguma coisa. Então, todo esse processo, toda essa etapa anterior, onde você tem a ideia, se inspira, pensa, idealiza como é que ela vai ser. E lembrando que essa ideia, como a gente falou aqui, né, processo criativo, é resolução de problema. Então você vai estar buscando resolver um problema. Como assim, Paula? Como é que isso se aplica ao desenho? Qual é o problema que eu estou tentando resolver no meu desenho? Bem, se você é iniciante, por exemplo, você pode estar fazendo um exercício, fazendo um desenho, aprendendo sobre formas geométricas, como é que você desenha objetos, formas orgânicas, como é que você desenha plantas, animais, pessoas. Isso é um problema. E você precisa, a solução disso geralmente são as técnicas, né, que a gente treina, que vão solucionar a dificuldade, por exemplo, de desenhar com proporção, com simetria, com profundidade, de aplicar um sombreamento, de aplicar uma textura, certo? De deixar o orgânico espontâneo, gestual. Se você é um desenhista intermediário, avançado, você já pode estar diante de escolhas. O problema que você está buscando resolver, por exemplo, pode ser as escolhas que você vai fazer. Eu vou usar aquarela ou eu vou usar guache? E por que eu vou usar aquarela? E como é que vai ser essa minha aquarela? Vai ser mais aguada, molhada no molhado, molhada no seco? Ou vai ser uma aquarela menos escorrida, menos manchada? E por que eu quero fazer assim? Então note que o desenho, quando você desenha, você está passando por um processo de escolhas. Essas escolhas, elas geralmente, elas estão a serviço da mensagem que você quer transmitir com o seu desenho. Então você está fazendo esse desenho, ele é só um exercício, ele é só um estudo que você está fazendo, ou você está fazendo, por exemplo, um desenho, que é uma ideia para uma ilustração, né? Essa ilustração, ela está ilustrando o quê, em que contexto, para quem, qual faixa etária. Tudo isso vai entrando, né, dentro do processo, essas questões, essas perguntas. É claro que muitas dessas perguntas são meio que automáticas e a gente já meio que até pensa nelas de maneira automática. Mas quanto mais você trouxer essas questões à sua consciência e tiver tudo anotado, documentado, mais domínio você vai ter sobre o seu processo criativo e sobre o resultado que você tem do seu desenho. Certo? E aí vamos dizer agora que eu, por exemplo, estou diante de um problema, eu estou ali na minha fase de inspiração e eu estou com um problema que eu não estou conseguindo resolver. Por exemplo, estou desenhando uma figura humana que não está saindo tão espontâneo, está saindo meio durão, meio bonecão, não estou conseguindo desenhar uma determinada forma, não estou conseguindo colorir o meu desenho do jeito que eu gostaria. A minha aquarela, gente, eu tô direto aqui tirando um pouquinho desse suor, porque como eu falei pra vocês, tá super quente, desculpa. Mas assim, você vai ter problemas pra estar resolvendo. E digamos que alguns desses problemas você não consiga resolver. Que você faça rascunhos, faça desenhos, você tá diante daquele seu desenho que você fez e você odiou. Saiu tudo fora do lugar, tudo troncho. E não saiu do jeito que você queria de jeito nenhum e você tá enganchada naquilo ali, tá? Seja um exercício, enfim. O que acontece? Nesse momento entra a segunda fase, a fase de incubação. Muitas vezes, quando a gente está diante de um problema que a gente não consegue solucionar, a gente retira o nosso foco consciente desse problema e a gente vai fazer outras coisas e a gente vai relaxar a nossa mente. Tem pessoas que vão tomar banho, que vão caminhar, que vão conversar com os vizinhos, que vão comer, fazer um lanchinho. Um processo de incubação, você pode passar minutos, horas, dias, meses, anos, depende do quão enganchado está o seu processo, do quanto que você precisa daquela solução, certo? E aí, em seguida,
vai vir a fase onde você finalmente, depois desse processo de incubação em que você deixou quieto, foi fazer outra coisa, a fase do insight. Aquela fase que você, digamos assim, não esperava que aquela solução viesse naquela hora, eureka, né? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente está no banho, o banho é uma coisa relaxante. Eu, por exemplo, tenho muitas ideias de desenho, muitas ideias de temas, muitas ideias de como fazer um determinado ângulo, de um determinado jeito, enquanto eu estou tomando banho. Vem aquele insight, certo? Durante a minha pesquisa de mestrado, eu vou já falar quem é o público da minha pesquisa de mestrado, as pessoas também falaram banho, caminhadas, né, lanches, indo ao banheiro, também surgiu essa resposta, certo? Então, estamos lá, preparação, incubação, em seguida vem a fase de insight, onde você finalmente vai colocar, vai testar, né, se aquele seu insight funciona, se ele vai solucionar o seu problema. E se ele solucionar o seu problema e você terminar o seu processo, digamos assim, tiver o resultado do seu processo criativo, você vai para a fase de avaliação. A fase de avaliação, ela é uma fase muito importante que muitos artistas pulam, né? Eu já falei isso em outros vídeos, porque é a fase em que tanto você como pessoas externas vão avaliar e ver se aquele seu desenho, se aquele seu produto final, aquele seu resultado final, se atingir os objetivos. No mundo da arte, por exemplo, é quando vem o crítico de arte, ou o curador da galeria, ou do museu, enfim, é quando você joga a sua arte para o mundo, né, e você vai ter a avaliação, o feedback do resultado que você obteve, certo? Então essas são as 4 fases do processo criativo de Todd Lubart. E agora eu queria falar um pouco sobre os resultados. Só daí, só rapidinho, só daí já dá pra você parar pra pensar muita coisa sobre o seu processo criativo, né? Sobre a sua fase de incubação, o que você faz quando você precisa incubar as suas ideias, sobre a sua fase de preparação, como é que você se prepara, como é que vem a inspiração antes de você desenhar, quais são as técnicas, quais são os materiais, né? E como é o desenrolar, o colocar a mão na massa, a criação, e se você está fazendo essa fase de avaliação. Precisa ser todas essas fases ordenadas, né, dessa maneira linear e bem direitinho, assim, que nem eu falei? Não, tá? Na verdade é uma coisa mais orgânica, né? Você pode dar incubação, voltar para a preparação, né? O insight, por exemplo, no início você já pode estar começando a desenhar porque você teve um insight. Então, é tudo mais ou menos, pode ser tudo mais ou menos misturado, certo? Mas é como eu falei pra vocês, na medida em que você vai desenrolando esse fio e colocando nomes nas suas etapas do seu processo, isso vai facilitando para você compreender o que você está fazendo, por que você desenha do jeito que você desenha, certo? E aí agora eu queria falar também, fechar esse nosso vídeo, falar rapidamente sobre como que foi a minha pesquisa do mestrado. Eu pesquisei artistas visuais cearenses, certo? Agora eu não lembro se foi cearense ou fortalezense, tô com a sensação de que foi fortalezense. E homens e mulheres, né, de diversas faixas etárias, de diversas formações, foi uma das coisas que eu pesquisei, né, se essas pessoas tinham formação, ensino médio, formação universitária, especialização. Por artes visuais, eu não me prendi só no sentido tradicional, clássico da coisa, ou seja, desenho, ilustração, pintura, gravura. Eu abrangi, né, para tudo que é criativo e visual. Arquitetura, os designers, design de moda, design gráfico, design de interiores, enfim. A pessoa, ela trabalha com a criatividade e trabalha com o visual, né? Eu considerei essa pessoa um artista visual, certo? E para esses artistas, muitos deles, né, pintores, desenhistas, ilustradores, designers, para esses artistas ficou muito claro para mim que ao entrevistá-los, o processo criativo para eles dizia respeito principalmente a parte mais
técnica, a parte de materiais, a parte do resultado final da obra deles. Processo criativo se tornou sinônimo, por exemplo, de como que eles se inspiram, o que é a fonte de inspiração, ou a fonte de inspiração do estilo deles. Muitos desses artistas já são artistas com estilos consolidados, certo? Então eu falava um pouco do processo criativo deles, especificamente dessa parte de inspiração, dessa parte de onde é que vem a criação, né? Falaram também sobre a questão do processo criativo como um sinônimo de trabalho, né? Eram pessoas, porque a gente tem duas coisas aí. A gente tem a possibilidade, né, de vivenciar processos criativos como um hobby, né, de desenhar como um hobby e de desenhar como profissão. Então, o processo criativo para eles estava muito ligado também ao trabalho deles e aos clientes, né? Porque às vezes aquilo que eles criavam não partia deles, mas era uma demanda dos clientes, tá? E isso eu achei assim extremamente importante, embora eu já soubesse disso, porque também é o meu dia a dia, mas assim, interessante isso ser documentado numa pesquisa científica, né? Essa é o que a gente chama de motivação extrínseca, né? É claro que todo artista tem suas motivações intrínsecas, ou seja, aquilo que vem do seu próprio processo, da sua própria satisfação, de vivenciar aquela experiência. Mas quando a gente coloca, né, quando a pessoa vive de arte e a pessoa coloca os clientes como fonte daquilo que ele criou, como demanda, né, daquilo que ele criou, isso é muito forte, é muito poderoso também, porque muda parte desse resultado final, né? Influencia, impacta nesse resultado final, né? Deixa eu lembrar aqui, gente, puxar pela memória. Então, o processo criativo como um trabalho, o processo criativo como inspiração, né? Falando das técnicas, do material, o processo criativo como resultado, a obra deles em si, a arte deles em si, certo? Nessa pesquisa também surgiu questões sobre o bloqueio criativo, mas o bloqueio criativo eu vou deixar para os nossos futuros bonecos de palito. Eu sinto que vídeo aqui e acolá eu tô prometendo a vocês gravar esse vídeo sobre bloqueio criativo, né? Essa nossa conversa tá chegando, né? Essa nossa conversa sobre processo criativo, na verdade, é uma preparação para a gente conversar sobre bloqueio criativo. Porque uma vez que a gente entende, né, o que é processo criativo, que está envolvido nossos estados mentais, nossos afetos, nossos estados emocionais, certo? Que é colocado em etapas, que envolve a incubação, né? Eu acho que aí a gente já tem um palco estruturado para a gente conversar melhor sobre bloqueios criativos, tá? E você deve estar curiosa para saber quais foram os afetos, né, que as pessoas relataram mais durante a minha pesquisa. E, assim, a minha hipótese, o meu interesse nesse tema era entender principalmente o papel dos afetos negativos. Porque, olha só, quando a gente pensa em criatividade, em processo criativo, em arte, principalmente hoje em dia que está super na moda, né? A gente pensa sempre em coisas boas. A gente pensa sempre assim em emoções e sentimentos bons, de satisfação, de prazer, de plenitude, de alegria, né? E de fato, essas foram algumas emoções relatadas pelas pessoas que participaram da minha pesquisa, certo? Mas você que é desenhista, iniciante principalmente, né? E quando vai avançando não vai ficando menos difícil, a gente também sabe que tem muito sangue e suor na coisa, ou seja, tem muita frustração, tem raiva, tem tristeza, tem vontade de amassar e jogar o desenho fora, né? Tem a frustração de tentar fazer uma coisa e não conseguir. E ninguém fala sobre isso, sobre o papel daquilo que a gente sente, que a gente pode classificar como algo negativo. E as emoções e os sentimentos e os humores negativos, eles apareceram durante a pesquisa,
né? Justamente frustração, raiva, impaciência. Mas o mais interessante, eu acho que um dos resultados dessa pesquisa, o mais interessante é que, embora ambos os afetos estejam presentes nos processos criativos das pessoas que participaram da pesquisa, se não me engano foram umas 30 e poucas, 37 pessoas que participaram, né? E todas essas pessoas, elas relataram ambos, né, afetos positivos e negativos, mas no final das contas, essas pessoas, elas relataram que mesmo diante dos perrengues do dia a dia, né, das dificuldades, mesmo diante dos afetos, possíveis afetos negativos que eles pudessem vir a sentir, mas no final das contas, o processo criativo deles era um processo que eles entendiam como satisfatório, alegre. Falaram também de emoções como o amor, né? Sentimentos como o amor, né? Ou seja, prevalecia a sensação de prazer, de alegria, de amor, de satisfação, né? Prevalecia a alegria por fazer aquilo que faziam. Como eu não me lembro, assim, de tudo, né? Minha pesquisa não tá fresca na minha cabeça, e eu acho que tem alguns dados até que são mais interessantes trazer para vocês visualmente nesse sentido. Eu vou colocar alguns slides agora, tá? E vou trazer alguns dados a mais, algumas curiosidades a mais sobre a minha pesquisa, caso interesse você a conhecer um pouco mais sobre como é que foi, né? Falar um pouco mais sobre o público, sobre os achados. Mas no mais é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Espero que tenha te ajudado a entender melhor sobre o que é processo criativo, sobre como detalhar, né, o seu processo criativo, saber o que você faz antes, durante e depois. Pode te ajudar a se organizar, a potencializar os seus resultados, a compreender melhor, tá? Horrível passando, gente, mas a compreender melhor, como que você pode trabalhar o seu potencial criativo, exercer a sua criatividade. A gente tem um outro vídeo aqui no canal, eu vou fechar essa minha fala agora e aí a gente passa para as imagens, tá? A gente tem um outro vídeo aqui no canal onde eu converso sobre será que precisa ser criativo, né, para poder aprender a desenhar. E assim, vou deixar aqui por cima, aqui em algum canto para você acessar também, caso, né, essa conversa te interesse. E é isso, vamos pro restante dos resultados que eu vou mostrar para vocês rapidinho. E obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, você gostou dessa nossa conversa, não se esquece de curtir, não se esquece, se você está chegando agora, de se inscrever no canal para mais conversas como essa. Um beijo, boa semana e até a semana que vem. Pronto, gente, trazendo os dados aí da minha dissertação. E o primeiro dado que eu queria trazer para vocês é essa tabelinha. Eu acho ela super importante porque é onde eu crio o perfil, né, das pessoas que participaram da pesquisa. O total foram 58 participantes, mas os questionários válidos foram 56. Então, eu entrevistei 56 artistas visuais. Eu tive 61% dos participantes sendo do sexo feminino e 40% sendo do sexo masculino. A faixa etária dos participantes foi entre 21 e 72 anos, sendo que a idade média dos participantes, né, a maioria deles, estavam entre 34 e 39 anos de idade. O tempo médio que essas pessoas exerciam a profissão de artistas visuais, ou seja, a maioria deles já exercia há pelo menos 15 anos. E aí a idade média que as mulheres começaram a trabalhar foi 25 anos e a idade média que os homens começaram a trabalhar foi 22 anos. Então, a gente vê aí
que os homens ingressam primeiro no mercado de trabalho de artes visuais aqui em Fortaleza do que as mulheres entram 3 anos depois, né? Isso tudo uma média, tá, gente? A atuação nas artes visuais plásticas, ou seja, desenho, pintura, escultura, né? A gente vai ter ali 32% e nas artes visuais aplicadas, ali no design, na arquitetura, né? A gente vai ter 69% das pessoas que participaram. Eu perguntei se essas pessoas exerciam alguma outra função remunerada que não fosse as artes visuais, e elas disseram que 55% disse que sim, né? E 45% disse que não. E o grau de instrução, 7% concluiu o ensino médio, 54% o ensino superior e 39% está no nível de especialização, algum nível de especialização de pós-graduação. Por fim, eu perguntei se eles consideram que passam por processos criativos no seu dia a dia e 100% dos participantes afirmou que sim. Então, essa é a primeira tabelinha que eu queria mostrar para vocês. E agora eu queria mostrar para vocês essa nuvem de palavras, certo? A nuvem de palavras, eu coloco todas as respostas digitadas, né, num programa de processamento dos dados, e aí ele cria quais foram as palavras mais evocadas durante a fala, né, das pessoas que participaram. E aí a gente vê que processo criativo, as palavras que mais foram faladas juntamente, né, com processo criativo pelas pessoas que participaram, foi arte, história, trabalho, pesquisa, ideia, diverso, produzir, referência, interesse, ação, design, possibilidade, né? É muito interessante essa coisa da nuvem de palavras, porque às vezes a gente vai falando, nem a gente tem consciência, né, do tanto de palavras que a gente fala, das palavras que a gente fala, que a gente associa. E daí esse programa, ele faz ele cria essa nuvem de palavras, né? E aqui com relação às emoções, aos sentimentos, aos humores, ou seja, aos afetos sentidos nos processos criativos, a gente tem aí bem grandão a alegria, ansiedade, felicidade, euforia, satisfação, prazer, entusiasmo, curiosidade, angústia, insegurança, medo, paciência, tensão, orgulho, concentração, tá? Então, são vários os afetos, né, vivenciados pelos artistas em seus processos criativos. E, por último, essa tabelinha aqui, ó, é uma tabelinha onde tem os principais, os 8 afetos mais frequentes vivenciados por esses artistas. Em primeiríssimo lugar, a alegria, mas coladinho ali, depois da alegria, tem a ansiedade, né? Aí a satisfação, a felicidade, o medo, a raiva, a frustração e o amor, né? Então, como eu falei para vocês, a minha pesquisa, ela foi sobre tanto afetos positivos como negativos, como que esses afetos influenciam, né, os processos criativos, e a gente vê a presença de ambos afetos, né, a alegria e colado com a ansiedade. Eu acho que fala muito, né, sobre nós artistas, nós desenhistas, apesar desse trabalho estar direcionado, né, para artistas visuais como um todo, mas eu acho que ele reflete bastante também os nossos dia a dia como desenhista. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso boneco de palito sobre processo criativo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, porque ajuda muito o canal a crescer e a outras pessoas chegarem nessas informações. Uma boa semana e eu vejo vocês na semana que vem.